Muito boa noite! Que prazer começar mais um Gazeta Esportiva na sua companhia. Que legal esse final de tarde. São agora 17 horas e 59 minutos e 27 segundos. Já já vira 18 horas e a gente vai junto até às 7 da noite. E olha só, comigo no estúdio, uma dupla que é difícil de se encontrar aqui na nossa bancada, hein? Alex Miller e Alexandre Silvestre. Fala, Cará. Tava com saudade. Atrapalhei. Eu tava com saudade, bancada. É que você é meio chato, aí a gente colocou... Oh, mesmo. Repórter que não é chato então não é repórter. Aí você tem razão. Não, é muito bom ter você aqui, porque você traz para nós o espírito da sexta série, né? E a gente aqui é tudo meio sexta série no Gazeta Esportiva. Alguns mais para quinta, outros oitava, uns para sétima, mas não tem ninguém que tá no colegial. Talvez o quê? O Salazar no colegial? Eu tô no 4º ano da faculdade. O Salazar às vezes parece que fica no asilo, né? A gente traz tudo, não é verdade. A gente traz tudo do jogão de logo mais do Corinthians contra o Atlético Paranaense. É hoje o primeiro jogo. O Timão também está negociando a renovação de 2 jogadores importantes. Quem será? Tem ainda José Paes e Marina Buffon com as notícias mais quentes de Palmeiras e Corinthians. De Palmeiras e São Paulo, aliás. Corinthians traz você, Silvestre. Olha lá, Marina e José Paes. Precisa consertar um muro ali. Ó. Inclusive, o Tricolor está de olho em um ex-atacante do Santos. Pois é, já já a Marina vai contar. O Peixe aumentou o salário de um dos destaques e avalia se vai conseguir colocar o Neymar em campo no final de semana. Afinal, né? O que será que está acontecendo com o Neymar? Ninguém fala. Edema. Bom, o programa tá imperdível, mas antes tem dicas. Viram? Que loucura! Vamos aprovar a blusa, Nara? Beleza. Muito bom. Turma, aqui tá a garrafa da São Silvestre. Em breve na lojinha para vocês, mas nós já ganhamos de presente aqui na TV Gazeta, tá? E a gente está voltando justamente para falar da São Silvestre. Olha, diretor, eu nem vi que a gente tinha combinado isso. A gente está em sintonia. Seguimos com a nossa sequência de curiosidades sobre a mais tradicional corrida de rua do Brasil. Que chique a nossa garrafa. Tem para vender lá no site da São Silvestre. Você sabia que em 100 anos, esse ano completa 100 anos, né? A prova só não aconteceu uma vez. O Thiago Salazar conta para você. Olho na tela. Chegou a hora da gente falar das curiosidades sobre a Corrida Internacional de São Silvestre. Bora lá! Você sabia que nem mesmo a Segunda Guerra Mundial parou a São Silvestre? É isso mesmo. Entre 1939 e 1945, durante o conflito, a prova foi mantida. Aliás, em 100 anos, a única vez que a prova não aconteceu foi em 2020, por causa da pandemia. Essa não teve jeito. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. Em breve, informações sobre as inscrições. Já já, administrem a ansiedade. Em breve daremos mais informações. Site gazetesportiva.com. Acesse todos os dias o site, de manhã, à tarde e à noite, porque a hora que abrir já esgota, vocês sabem como é, né? O técnico Juan Pablo Vojvoda começou os trabalhos no Santos e quem vai falar sobre a situação do elenco com o novo treinador é o Salazar. O Neymar vai ficar à disposição do chefe no próximo jogo, Salazar? Boa noite. Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, essa é a grande dúvida, Michele. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar o pessoal curioso. Vou contar só no final da minha entrada aqui, porque temos outras informações além do Neymar. Então segura aí que eu já conto sobre o Neymar, porque tem apuração de bastidor. Já que o clube não quer contar nada pra gente, a gente apura o bastidor e traz a informação. Antes, algumas informações sobre outros jogadores do elenco. Luca Meireles, jogador constantemente convocado na Seleção Brasileira Sub-20, artilheiro do Brasil nas categorias de base, mas com pouco espaço no clube, o Santos precisando de uma grana, vendeu Luca Meireles ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Portanto, o Vojvoda já não conta com essa opção
lá para o comando de ataque do Santos. Por outro lado, Guilherme, atacante que vive uma fase complicada, conturbada recentemente naquela invasão dos torcedores ao CT Rei Pelé, foi pedido que ele saia do time categoricamente, pedido expressamente para a torcida que ele deixe o time. Ele sentiu, o Vojvoda admitiu que é um jogador que sentiu, está abalado, mas o Guilherme já trabalhou com o Vojvoda já lembrou que ele foi importante no Campeonato Paulista em alguns momentos dessa temporada, portanto, Guilherme deve ter uma nova chance no Santos. O Vojvoda não está disposto a dispensar simplesmente o Guilherme assim, botar ele para ser negociado. O Vojvoda quer tentar recuperar esse jogador. Então o torcedor santista que está pegando no pé do Guilherme vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque o Vojvoda quer contar com ele. Só não vai contar com ele se o próprio Guilherme disser que, olha, não dá, não tenho condição de jogar desse jeito, com esse clima. Então aguardemos, mas em princípio a ideia é continuar com o Guilherme. Brazão recebeu uma proposta do Flamengo, todo mundo sabe, ele inclusive admitiu ao microfone do Gazeta Esportiva no último jogo que o Santos fez lá no Morumbi. O Santos não está disposto a negociar o Brazão. O Brazão disse que a decisão é do Santos. Ele não vai tomar essa decisão e o Santos não quer perder o Brazão. Com isso, ele ganhou um substancial aumento de salário. A informação é de que o Brazão vai continuar no Santos, mas que para isso ganhou um baita de um aumento salarial, já que está todo mundo de olho nele. Agora sim, você quer saber do Neymar, né, Michele? Olha, assunto para nossa bancada, porque o Neymar sentiu um desconforto na coxa. Alguns dizem que é um edema, outros dizem que é uma sobrecarga. O Santos está em silêncio, está vetado, né? Está proibido de se manifestar publicamente sobre o que tem o Neymar. A gente reparou que o Ancelotti, na entrevista coletiva da Seleção Brasileira, não convocou o Neymar e deixou muito claro que não falou com o Neymar, mas que o Neymar teve um pequeno problema. Palavras do Ancelotti. A informação que a gente tem é que é essa sobrecarga e de que o Neymar não teria condição de jogar contra o Bahia mesmo que não tivesse suspenso. Para a próxima partida contra o Fluminense, nesse domingo na Vila Belmiro, o Vojvoda vai fazer um teste com o Neymar na quinta e na sexta, para entender se ele consegue ir a campo. E a tendência é que sim, que ele vá a campo. Por causa desse período aí, ficou uma semana aí só tratando, só cuidando. Como não é uma lesão, é um cuidado de fato, né, para que não houvesse ali uma lesão realmente no músculo da coxa. Há um entendimento de que o Neymar não vai precisar fazer a tal da transição. Ele vai sair do DM direto para o campo para fazer os testes. E a probabilidade maior é de que ele seja relacionado. Não foi convocado, mas pelas informações de bastidores, há uma expectativa para que ele seja relacionado. Se vai ser titular contra o Fluminense ou não, a gente não sabe, mas Neymar deve ir para o jogo sim, apesar de o Ancelotti ter preferido não convocá-lo. Vamos aguardar, a gente vai atualizando, mas essa é a informação de bastidor. Não é lesão e ele deve ir para o jogo, Mi. Bem, Salazar, uma boa notícia para o Santista, né, Alex e Silvestre? É uma boa notícia, claro, né? Agora eu fico pensando assim, o Ancelotti convocou a seleção brasileira, dizendo que não chamou o Neymar porque ele tinha sentido um incômodo, um problema na coxa, mas não conversou com ele, e de repente o Neymar vai e joga dias depois. Então será que não daria para ter convocado o Neymar para a seleção caso o Ancelotti tivesse realmente a intenção de convocá-lo? Eu fico pensando nisso, mas de qualquer maneira, o que importa nesse momento é o Santos, que vive um momento dramático no Campeonato Brasileiro, um risco cada vez maior de lutar contra o rebaixamento mais uma vez, e claro que o Neymar estando em campo, as chances aumentam do Santos ganhar, queiram ou não, né? Aqueles que não gostam tanto do Neymar. O Neymar, mesmo não estando na forma ideal, longe disso, e já com a idade avançada para um jogador de futebol, sem dúvida o Santos com o Neymar, o atual Santos principalmente, é mais forte quando tem a presença desse jogador em campo. Então, se ele jogar, melhor para o Santos, sempre, com meia perna. A questão da seleção brasileira, nas entrelinhas, o que eu entendi do Ancelotti é que quando eles tiveram, talvez não tivesse uma ligação direta com o atual momento, a lesão dele, o edema, ou sei lá o que é que ele tenha. Mas me parece que quando ele estiver bem fisicamente, ele vai ser chamado. Eu também acho que não foi um negócio pontual dessa lesão. Acho que é meio que o conjunto da obra, sabe? É isso aí. Agora sim, o São Paulo está vasculhando o mercado da bola para reforçar o ataque e um novo nome surgiu no radar do Tricolor. Tá curioso para saber quem é? A resposta está com a Marina Buffon. Boa noite, Má. Conta pra gente quem que é o alvo do clube.
Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa quarta-feira. Marcos Leonardo, vocês estavam aí falando de Santos, pois é, o ex-atacante aí do Peixão, que hoje joga lá no Al Hilal, no mundo árabe, é o novo alvo do São Paulo. Mas deixa eu explicar para vocês certinho como está funcionando. Ele é um jogador que foi contratado em setembro do ano passado por lá, tem alto salário, é verdade, foi contratado por 40 milhões de euros na ocasião, então é visto como um negócio muito difícil, né, pela diretoria aqui do clube, justamente por conta de todo esse poderio financeiro que o mundo árabe tem e inclusive teve para contratá-lo na ocasião. Marcos Leonardo cresceu bastante de produção nos últimos meses, então não foram abertas conversas, mas sim uma sondagem para saber qual seria ali a possibilidade de poder contar com o jogador. Como a gente sabe, o André Silva foi mais um centroavante aí do tricolor que sofreu um problema no joelho, já não tem Caleri, já não tem Rian. O André, por exemplo, hoje estava aqui no CT da Barra Funda para fazer um tratamento ali no Refis Plus. Não foi decidido ainda o que ele deve fazer, se vai fazer ou não cirurgia por conta do estiramento do ligamento e também do problema que ele tem no ligamento do joelho, causado no último jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então, o São Paulo está no mercado. Mas assim, não é de todo ruim também. Não é que o São Paulo já desistiu da contratação do Marcos Leonardo. Nesse momento, no Al Hilal, há muita quantidade de estrangeiros no time, são 12, se eu não me engano. Marcos Leonardo está ali, será que vai, será que não vai? Será que ele vai ser inscrito nas próximas competições ou não? Então existe esse imbróglio ali. O contrato dele vai até 2029. Existe, por exemplo, uma possibilidade, de repente, dele ser emprestado para algum clube, o Al Hilal, de repente, arcar com uma parte do salário, o outro clube, porque não São Paulo, arcar com outra parte do salário. O ex-jogador do tricolor, Petros, que hoje joga lá no mundo árabe também em outro clube, até postou alguns stories ali nas suas redes sociais falando que ligou para o presidente Júlio Casares, mandou mensagem para Marcos Leonardo para falar sobre essa possibilidade. Então, assim, gente, é difícil? Muito difícil. A notícia foi dada em primeira mão pelo GE. Globo. Fui atrás para saber aí dessa situação e realmente é muito difícil. Mas as conversas estão acontecendo, pelo menos ali nos bastidores elas estão rolando. Tá certo? Então essa é a situação de Marcos Leonardo neste momento. Não há nenhuma negociação aberta, mas as conversas acontecem. Em relação aos treinos aqui de hoje, além do André, que segue ainda sem saber se vai fazer ou não cirurgia, é provável que sim e que perca o restante da temporada pelo São Paulo. A gente teve ali o Arboleda fazendo trabalho com a fisioterapia ainda e o Wendel já avançando um pouco mais, já indo para a transição física do gramado. Lembrando, o Enzo Dias está suspenso no próximo sábado. Quem vai fazer a lateral esquerda do São Paulo? Fica a dúvida, o Wendel já vai estar recuperado ou não? Além disso, gente, hoje faz exatamente um ano da morte do Juan Izquierdo. Era atleta do Nacional lá do Uruguai naquela partida contra o São Paulo. Ele teve um mal súbito, acabou caindo no gramado, enfim, e alguns dias depois, infelizmente, acabou falecendo no hospital aqui em São Paulo. Hoje, o tricolor, em homenagem a ele, lançou uma camisa que não vai ser utilizada nos jogos, mas lançou uma camisa em homenagem a ele, azul, né, azul celeste, ali como a seleção uruguaia, e também com homenagem para sempre esquerdo. E todos os royalties dessas camisas que forem vendidas serão doadas, revertidas aos familiares do esquerdo. Então, uma bela ação aí do time do São Paulo, que segue sua preparação para no sábado, às 9 da noite, enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro lá em BH. Tá certo, gente? Eu volto aí com vocês. Muito obrigada, Marina Buffon. Bom, puxa vida, já passou um ano, já, né? Dessa fatalidade com o esquerdo, né? Passa rápido mesmo. E legal essa atitude do São Paulo, muito legal, né? Mesmo que não vá usar a camisa num jogo, mas não tem problema, só a atitude, né, de ter feito essa homenagem, acho que é bem bacana, até porque o São Paulo também tem essa ligação afetiva com o Uruguai, né, por tantos ídolos que passaram pelo clube. Fez muito bem. E que nasceram no Uruguai, acho que foi bem bacana, bem legal. E o Marcos Leonardo? Cara, na ausência de um centroavante até o final do ano, vale qualquer esforço. Então, se o Petros puder ajudar, ótimo. Se o São Paulo... Parece que o Marcos Leonardo é São Paulino de garoto. Parece não, é. Então já ajuda. Agora, tem a questão financeira. Se o cara tá lá encostado, preterido pelo técnico, pelo excesso de estrangeiros, por que não fazer um bem bolado com os caras, né? Vem aqui, joga. Não vai usar mesmo, né? Vem jogar. O jogador gosta de jogar. O São Paulo precisa. O cara é São Paulino. O São Paulo não tem grana, né? E aí como é que você fecha a conta?
vem até o final do ano por empréstimo, aí precisa convencer lá o Sheik. O São Paulo paga uma merrequinha por mês, abate do salário dele, continua lá no mundo árabe e vem jogar uns meses aqui e ajuda o tricolor, pô. Será? O problema é que o salário do Marcos Leonardo é o mais difícil também para bancar, né? Ele ganha acho que 2, 3 vezes o que o Lucas Moura ganha no São Paulo. Então, será que ele toparia diminuir assim tanto o salário para poder jogar? Não, mas aí difícil, continua, vem por empréstimo. Mas o salário vai pagar? Não é, paga um pedacinho só, tem que negociar. Vocês não vão usar o cara aí, eu pago 500 conto aqui por mês? Eu acho que não vem. 500 conto, vai que cola. Vai que cola. CBF anunciou hoje que o meio-campista Joelinton do Newcastle e o lateral esquerdo Alexandro do Flamengo foram desconvocados dos jogos contra Chile e Bolívia. Os dois estão lesionados. O técnico Carlo Ancelotti optou por repor apenas o desfalque do meio-campo com a convocação de Jean Lucas do Bahia. Você vê aí na tela o atleta se emocionando e recebendo os parabéns, sabe de quem? Do treinador dele, Rogério Ceni. Deve ser um orgulho isso para o Rogério Ceni, porque tem muita mão do Rogério nisso daí. A partida contra o Chile vai ser no dia 4 de setembro, no Maracanã, enquanto o duelo com a Bolívia vai ser no dia 9, fora de casa. Bonita essa cena, né? Linda. Do Rogério abraçando o cara, achei bem legal. São essas coisas que o futebol proporciona, porque o futebol não é só o jogo, não é só as 4 linhas, tem o extra-campo. Ou estritamente profissional, né? Tem o lado emotivo também, o lado do coração, tem o lado podre, da paixão. Tem o lado podre também, feio, nojento, política, roubo, violência. Tá chorando, caído, olha isso, que lindo! Muito bonito, sorte pro menino, Jean Lucas, mas como decaiu o nível do futebol brasileiro. Nada contra ele, tá fazendo o trabalho dele, merece a convocação na ausência do outro, mas caiu muito o nível, né? Bom, o Corinthians começa hoje a disputar as quartas de final da Copa do Brasil, 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. A gente vai dar uma olhadinha na provável escalação do timão. Olha lá. Hugo Souza no gol. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Gol do Gustavo Henrique. Aí é todo mundo titular. Michael, Charles, Breno Bidon e Garro. Aí só o Garro é titular para valer, né? Kaique e Guinegão. A expectativa é de que o atacante Memphis comece a partida no banco de reservas. O que vocês acharam dessa configuração do Corinthians? É o que tem de melhor hoje o Corinthians, né? Com os desfalques que o Corinthians tem, o que o Dorival pode colocar em campo de melhor é essa formação. Ainda bem para o Dorival e para a torcida que vários meninos desses aí deram uma resposta muito positiva, sobretudo no jogo contra o Vasco. O Guinegão vem crescendo bastante, vem mostrando personalidade. O Kaique também já mostrou que tem talento, é bom jogador. Claro que você não pode comparar com o Memphis, com o Yuri Alberto, é outro nível. Eles são meninos que estão começando uma carreira. Mas é um alento para o torcedor do Corinthians, uma reação positiva e uma evolução desses garotos que estão começando a carreira neste momento. Então, vamos ver. Acho que o Corinthians tem totais condições de fazer um bom jogo lá e trazer um bom resultado para São Paulo. O Alexandre Silvestre já vai falar sobre essa escalação do Corinthians, e ele como setorista do Corinthians, né, se concorda, se discorda, e o que a expectativa para o jogo. E depois vai ter palpitômetro aqui. Opa! A escalação não dá para concordar ou discordar, porque ela é uma possível escalação. E é o que tem também, não é não? Ou Não, teria porque alguma? existe a chance do Memphis. Eu penso assim... Você que passou, inclusive, essa escalação. Não, você sim. está discordando de você mesmo. Não, eu passei a possível escalação de acordo com as informações apuradas. Incoerência detectada no ar, hein? Não tem incoerência alguma. O Memphis parecendo Depay maluca está aqui agora. liberado para jogar. Viajou. A possibilidade de que ele não comece jogando para evitar um risco, lesão recente. Ou você pode falar a possibilidade que ele voltou antes do comece tempo. jogando e saia antes Então, do se eu fim. tivesse todas as informações que o Dorival certamente tem, assim, se o cara tá disponível, hoje com essa ciência toda, ó, tá livre, vai pro jogo, viajou, pode escalar. Eu começaria com o Memphis. Eu também. Eu não deixo para colocar no começaria segundo com o tempo, não. Memphis. Já põe ele. Eu acho que depende muito do estado real que ele se encontra, porque se ele tiver realmente 100% Exato, e fisicamente legal, teria que ser titular. Ele é titular do Corinthians, obviamente. Então eu acho que se ele começar no banco é porque ele não está 100%, em algum aspecto pelo menos, nem que for no aspecto físico. E aí cabe ao treinador
medir aí as situações e ver o que é mais vantagem para ele. Colocar o Memphis logo de cara com o mesmo grau de desgaste do adversário ou esperar o adversário se cansar para colocar no segundo tempo e ele ter uma possibilidade maior de sobressair em relação ao adversário. Certo e errado. Não são, tem. São possibilidades. Exato, né? exato. E o Dorival deve estar medindo isso. Eu só não vou levar em consideração o que eu tenho lido e escutado por aí, que porque o campo é sintético. O campo sintético, em relação à lesão muscular, não tem nada que comprove. Impacto para articulações, sim. Por exemplo, o Garro, esse vai sair com problema porque ele tem um problema crônico no joelho. Mas questão de lesão muscular, campo sintético, não existe liga. Aliás, dependendo do sintético e dependendo do gramado natural, o natural pode ser mais pesado, grama alta, tal, o Castelão lá, você que tem chance desgaste maior. mais muscularmente o jogador. E o problema do Memphis é muscular. A gente só não pode comparar gramado sintético e normalizar ou colocar todos no mesmo balaio. Por quê? Porque a tecnologia usada lá em Curitiba, no campo do Atlético, na Arena MRV e no Engenhão, é de primeiro mundo, é do Allianz Parque. Hoje parece um carpete de casa. Tá horrível, todo mundo escorrega, parece que jogam de conga ou de quichute. Então, o Palmeiras precisa urgentemente melhorar o nível do seu gramado, porque os outros são de primeira linha, de primeiro mundo, é o que tem de mais moderno no planeta, o que é usado, por exemplo, lá em Curitiba. Agora a gente vai ouvir uma palavrinha do goleiro Hugo Souza sobre o grande duelo de hoje do Timão pela Copa do Brasil. Na tela. O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram anos que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. E eu acho que a gente conseguindo impor nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. E é uma competição que a gente sonha grande, sonha alto. E aí? É isso aí. É isso. É tudo isso aí, tem razão. E aí, Hugo Souza? Tem é razão. isso, tem razão. A grande competição sonha tá alto e tem que ganhar algo. Vamos pensar assim, o Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro, tá mediano, digamos assim. O Atlético Paranaense na Série B também. O Atlético Paranaense está a 6 pontos da zona de classificação e a 6 pontos da zona de rebaixamento para a terceira divisão. Também na metade, né? Para mim é um duelo que está em aberto, Michele. O Corinthians tem mais tradição, aquela história toda, mas Você tá de brincadeira! Jogar lá é muito complicado. Você tá de brincadeira! Você sabia que jogar lá é muito... Eu não sabia, que eu nunca joguei lá. Mas se tem duelo decisivo, eu só fui lá para namorar. Eu tive um namorado. Ó. Também lá? No Paraná? É. Oh. Rapaz do céu. E Santa Catarina? Só falta Santa Catarina. Não, tive um. Mas nunca fui pra lá, conheci ele fora. É o que era o do avião, sabe? Rio Diretor. Grande do Sul, aquele que Paraná, eu Santa falei Catarina. Ele era comissário de bordo. Aeromoço? É. Um beijo. Comissário de bordo. Comissário de bordo. Um beijo se ele estiver assistindo. Outro dia troquei mensagem no Instagram, acredita? Mandou uma mensagem do nada, deu só na espinha. Gente, tomara que meu marido não esteja assistindo. Né? Eu tava pensando nisso. Se tem duelo decisivo, Deus do claro que no Gazeta Esportiva tem palpitômetro, tá? Eu tô pensando nos estados, ó, Rio Grande do Sul, ok, check, Santa Catarina, check, Paraná, check. É que o seu marido vai pedir o divórcio. Para! Você tá louco? Eu tô achando que alguém tá forçando a barra aí. Hoje quem começa é você, Alexandre Silvestre. Vai, Silvestre. Corinthians sai atrás, empata, toma o 2-1 e busca o 2-2. Com gols de Guinegão e Memphis Depay, que vai entrar no segundo. Nossa Ave Senhora. Maria, também. Bom, 2-2, empate, complicado. Eu tô brincando E aí, aqui Alex? de exercitar a mente. Olha, eu tô em dúvida, sabia? Porque o São Paulo, na minha opinião, é um pouco melhor do que o Corinthians. E o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Se o Atlético Paranaense vai enfrentar o Corinthians, que eu acho que é um pouco pior do que o São Paulo, Você acha que vai ganhar? eu tenho a impressão de que o Corinthians terá bastante dificuldade, Ainda mais lá. principalmente nesse primeiro jogo em Curitiba. Porém, como o Furacão vive um momento ruim, outro dia eu assisti a um jogo do Atlético Paranaense e fiquei com uma dor de cabeça de ver aquela tragédia na televisão. Eu fiquei com dó, inclusive, dos torcedores do Furacão, meu amigo João Paulo Capelanes, que é meu amigo e torcedor fanático. Mas é do Atlético. mesmo? É mesmo.
Não tem dois times, não. Como diria o poeta, no frigir dos ovos, acho que esse jogo vai acabar empatado 1-1. Nossa, então empate você Pois também. é. A única pessoa que não fica em cima do muro sou eu. Vai lá. E ó, Centro-Oeste só tem um estado, que é Goiás. Norte, nada. Você vai continuar nesse esquema aí? Nordeste tem na Bahia. Deus do céu. Eu tô falando do que eu tava falando antes. Tô pensando onde eu já tive namorado. Que estado que eu já tive namorado. Meu palpite, estagiário, não erra quando colocar na tela, hein, Vinícius? Acho que é melhor pôr na tela É primeiro. 2-1 Corinthians! Gol do Luiz Henrique e gol do... É o Luiz Henrique. Quem é Luiz Henrique? É o Gustavo Henrique? Luiz Henrique é o nome Eu tô de um lembrando. dos seus ex-namorados. Nossa. Ai, Michele, não, você fez isso. Gustavo Henrique mais Fini, o Memphis, corta, tá bom? corta, velho, Ou o tá Garro. demais. Corta e edita esse programa. Ainda bem que tá gravado o programa, que não é ao vivo. Ah, é ao vivo, né? E é ao vivo, já foi. Agora Do foi. jogador do Corinthians, pelo amor. A escalação não dá pra concordar ou discordar, porque ela é uma possível escalação. E é o que tem também, não é não? Ou Não, teria porque alguma? existe a chance do Memphis. Eu penso assim. Você que passou, inclusive, essa escalação. sim. Você tá discordando de você mesmo. Não, eu passei a possível escalação de acordo com as informações apuradas. Incoerência Que o detectada no ar, Memphis hein? não tem incoerência alguma. O Memphis Tô parecendo Depay maluca está aqui agora. liberado para jogar. Viajou. A possibilidade de que ele não comece jogando para evitar um risco, lesão recente. Ou você pode falar a possibilidade voltou que ele antes do comece tempo. jogando e saia antes Então, do se eu fim do- tivesse todas as informações que o Dorival certamente tem, assim, se o cara tá disponível hoje com essa ciência toda, ó, tá livre, vai pro jogo, viajou, pode escalar. É. Eu começaria com o Memphis. Eu também. Eu não deixo pra colocar no começaria segundo com o tempo, não. Memphis. Já põe ele. Eu acho que depende muito do estado real que ele se encontra, porque se ele tiver realmente 100% Exato, e é fisicamente legal, teria que ser titular. Ele é titular do Corinthians, obviamente. Então eu acho que se ele começar no banco é porque ele não está 100%, em algum aspecto pelo menos, nem que for no aspecto físico. E aí cabe ao treinador medir aí as situações e ver o que é mais vantagem para ele. Colocar o Memphis logo de cara, com o mesmo grau de desgaste do adversário, ou esperar o adversário se cansar para colocar no segundo tempo e ele ter uma possibilidade maior de sobressair em relação ao Não tem certo adversário. e errado, Não são, tem. são possibilidades. Exato, né? exato. E o Dorival deve estar medindo isso. Eu só não vou levar em consideração o que eu tenho lido e escutado por aí, que porque o campo é sintético. O campo sintético, Não, mas- em relação à lesão muscular, não tem nada que comprove. Impacto para articulações, sim. Por exemplo, o Garro, esse vai sair com problema porque ele tem um problema Só tem um crônico no detalhe. joelho. Mas questão de lesão muscular, campo sintético, não existe liga. Aliás, dependendo do sintético e dependendo do gramado natural, o natural pode ser mais pesado, grama alta, Tá tal, um Castelão lá, você que tem chance maior. desgaste mais muscularmente o jogador. Tá. E o problema do Memphis é muscular. A gente só não pode comparar gramado sintético e normalizar ou colocar todos no mesmo balaio. Por quê? Porque a tecnologia usada lá em Curitiba, no campo do Atlético, na Arena MRV e no Engenhão, é de primeiro mundo, é do Allianz Parque. Hoje parece um carpete de casa. Tá horrível, todo mundo escorrega, parece que jogam de conga ou de quichute. Então, o Palmeiras precisa urgentemente melhorar o nível do seu gramado, porque os outros são de primeira linha, de primeiro mundo, é o que tem de mais moderno no planeta, o que é usado, por exemplo, lá em Curitiba. Agora a gente vai ouvir uma palavrinha do goleiro Hugo Souza sobre o grande duelo de hoje do Timão pela Copa do Brasil. Na tela. O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram anos que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. E eu acho que a gente conseguindo impor nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. E é uma competição que a gente sonha grande, sonha alto. E aí? É isso aí. É isso. É E tudo aí? isso aí, tem E aí o razão. quê? E aí, Hugo Souza? Tem é razão. isso, tem O razão. A Atlético, grande se o competição Corinthians sonha não tá alto tão e tem bem que no, ganhar ó, algo. Vamos pensar assim, o Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro, tá mediano, digamos assim. O Atlético Paranaense na Série B também. O Atlético Paranaense está a 6 pontos da zona de classificação e a 6 pontos da zona de rebaixamento para a terceira divisão. Tá bem na metade, né?
para mim é um duelo que tá em aberto, Michele. O Corinthians tem mais tradição, aquela história toda, mas Você tá de brincadeira! Jogar lá é muito complicado. Você tá de Você brincadeira! sabia que jogar lá é muito... Eu não sabia, que eu nunca joguei lá. Mas se tem duelo decisivo, eu só fui lá para namorar. Eu tive um namorado. Também lá? No Paraná? É. Oh. Rapaz do céu. E Santa Catarina, só falta Santa Catarina. Não, tive um. Mas nunca fui pra lá. Conheci ele fora. É o que era o do avião, sabe? Rio Diretor. Grande do Sul, É aquele que Paraná, eu Santa falei Catarina. Ele era comissário de bordo. Aeromoço? É. Um beijo. Comissário de bordo. Comissário de bordo. Um beijo se ele estiver assistindo. Outro dia troquei mensagem no Instagram, acredita? Mandou uma mensagem do nada, deu espinha. Gente, tomara que meu marido não esteja assistindo. Né? Eu tava pensando nisso. Se tem duelo decisivo, Deus do claro que no céu. Gazeta Esportiva tem palpitômetro, tá? Eu tô pensando nos estados, ó, Rio Grande do Sul, ok, check, Santa Catarina, check, o meu palpite Paraná, check. É que o seu marido vai pedir o divórcio. Para! Você tá louco? Eu tô achando que alguém tá forçando a barra aí, hein? Hoje quem começa é você, Alexandre Silvestre. Vai, Silvestre. Corinthians sai atrás, empata, toma o 2-1 e busca o 2-2. Com gols de Guinegão e Memphis Depay, que vai entrar no segundo tempo. Nossa Senhora. Ave Maria, também. Bom, 2-2, empate, complicado. Eu tô E brincando aí, aqui Alex? de exercitar a mente. Olha, eu tô em dúvida, sabia? Porque o São Paulo, na minha opinião, é um pouco melhor do que o Corinthians. E o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Se o Atlético Paranaense vai enfrentar o Corinthians, que eu acho que é um pouco pior do que o São Paulo, Você acha que vai ganhar? eu tenho a impressão de que o Corinthians terá bastante dificuldade, Ainda mais lá. principalmente nesse primeiro jogo em Curitiba. Porém, como o Furacão vive um momento ruim, outro dia eu assisti a um jogo do Atlético Paranaense e fiquei com uma dor de cabeça de ver aquela tragédia na televisão. Eu fiquei com dó, inclusive, dos torcedores do Furacão, meu amigo João Paulo Capelanes, que é meu amigo e torcedor fanático. Mas é do Atlético. mesmo? É mesmo. Não tem dois times, não. Como diria o poeta, no frigir dos ovos, acho que esse jogo vai acabar empatado 1-1. Nossa, então empate você Pois também. é. A única pessoa que não fica em cima do muro sou eu. Vai lá. E ó, Centro-Oeste só tem um estado, que é Goiás. Norte, nada. Você vai continuar nesse esquema aí? Nordeste tem na Bahia. Deus do céu. Eu tô falando do que eu tava falando antes. Tô pensando onde eu já tive namorado. Que estado que eu já tive namorado. Meu palpite, estagiário, não erra quando colocar na tela, hein, Vinícius? Acho que é melhor pôr na tela É primeiro. 2-1 Corinthians! Gol do Luiz Henrique e gol do... É o Luiz Henrique. Quem é Luiz Henrique? É o Gustavo Henrique. Luiz Henrique é o nome Eu tô de um dos lembrando. seus ex-namorados. Nossa. Ai, Michele, não, você fez isso. Gustavo Henrique mais Fini, o Memphis, corta, tá bom? corta, velho, Ou o tá Garro. Corta e edita esse programa. Ainda bem que tá gravado o programa, que não é ao vivo. Ah, é ao vivo, né? E é ao vivo, já foi. Agora Do foi. jogador do Corinthians, pelo amor, hein? Pelo amor dos meus Depois filhos, da minha dessa, hein? filhinha. É, isso aí. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de obra, de reforma. Na obra, como no futebol, quem não se atualiza fica para trás. Enquanto muitos ainda insistem no mesmo, os verdadeiros campeões da construção já descobriram que a Argamassa Show é Overcall Fortaleza. Gente, faz tudo que sobra precisa, com mais de 20 aplicações, super versatilidade e com o preço que você sempre quis. Overcall Fortaleza joga em qualquer posição, com mais de 20 aplicações diferentes. Overcall é craque no assentamento, na sobreposição e bate um bolão, tanto naquelas áreas internas quanto nas áreas externas. E o melhor, tem secagem super rápida. Com 4 horas você já está rejuntando e partindo para a próxima jogada, porque ninguém merece ficar esperando muito tempo, né? Disponível nas cores cinza e branco, Overcall faz a tabelinha perfeita com a linha de rejuntes Fortaleza, com mais de 20 cores para sua obra sair impecável. É aquele toque final de campeão. Vire o jogo com Overcall Fortaleza, a argamassa com mais de 20 aplicações que simplifica o seu trabalho e acelera a sua obra. É gol! É Overcall! Show!
respirando, seguindo em frente, olhando o celular para ver se não deu crise. Eu tô vendo aqui o token do plano de saúde, porque a minha filha tá fazendo uma consulta isso é muito agora com a chato, mãe esse dela. negócio do token, mas seguimos. Nossa série de reportagens especiais aqui no Gazeta Esportiva chegou de base para base. Os nossos futuros jornalistas, alunos da Casper Libero, que trabalham aqui como estagiários, né, fazem estágio aqui com a gente, continuam entrevistando os jovens jogadores dos grandes clubes da capital. Nesse segundo episódio, o Enzo Ortega entrevistou o Jacaré, lateral direito do Corinthians. Bora conferir. Mais uma oportunidade de mostrar a molecada da base aqui na sua telinha. E ó, quem vem aí é um dos famosos Filhos do Terrão. E a equipe da TV Gazeta enfrentou aquele sol de rachar pra te contar uma baita história. Bora! Calma que eu não sou o personagem de hoje. De base pra base, invadiu o CT Joaquim Grava e veio falar com uma das maiores promessas do timão. Ele ataca, defende, morde na marcação e ainda tem apelido de bicho. Já sacou quem é? Então toma esse passe e conheça o Jacaré. Você campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu. Sou motivação e a superação. Jacaré, um prazer. Obrigado, viu? Obrigado por ter recebido aqui a gente no CT. Eu que agradeço. Cara, primeira pergunta que eu vou ter que te fazer é da onde que veio esse apelido Jacaré, cara? O apelido de Jacaré veio desde Ibrachina, né? Também, por conta do... Eu tinha os dentes um pouco separados, um pouco aberto, e o pessoal de Ibrachina tudo olharam e me deram esse apelido de Jacaré. E eu diria que o João Vitor é um atleta iluminado. Eu comecei a jogar bola a partir dos 6 anos de idade, né? 6 anos eu jogava na escolinha do meu bairro, onde eu morava antes na Vila Clara, futebol e alegria. Fui jogar o campeonato de várzea no Paraisópolis pelo professor Budinho lá. E o meu empresário hoje, ele me viu jogar, ele não era ainda meu empresário, gostou de mim. E ligou pro treinador do Ibrachina e falou de mim pra ele. Falou, tô com um lateral aqui, tal, de 15 anos, João Vitor. Ele mandou eu ir. Na outra semana eu fui na segunda, na quarta-feira eu fui aprovado. E o Jacaré encontrou dificuldade na base da vida. Quantas vezes eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e a gente saía pra fazer peneira, né? Eu ia com minha mãe, com meu irmão, e às vezes a gente até não tinha o dinheiro pra comprar o lanche, né? A gente tomava café na ida, às vezes levava uma bolachinha de água e sal de casa pra poder comer na volta, né? Realizando sonhos que da onde eu vim me parecem. E molecada que tá assistindo, se liga na dica que ele deu pra ser um bom lateral. Você vai ter que correr e marcar muito, né? Atacar, apoiar quando tem que apoiar. E dar vida, né? Ultrapassar, fazer cruzamento, que isso é o mais importante, né? Colocar a bola na cabeça do atacante. Eu consigo ir e voltar, graças a Deus, né? Eu gosto de correr também. E é com esse sorrisão aí que o Jacaré tá buscando seu espaço na equipe profissional. E esse foi o de base? Pra base. É um prazer, viu, João? Deus Jacaré. abençoe, viu? Prazer todo meu. E a gente vai trazendo mais quadros, mais promessas da base dos grandes clubes de São Paulo. É isso aí. Muito bom, hein? Nossa base de jornalistas com a base dos futuros jogadores. Sensacional. Aliás, De base para base, o nome é Facu- bom demais também. boa, Flávio. Felipe Carvalho, nosso editor. Faculdade Casper Libero. Você falou de base para base, né? O Jacaré, claro, tem um futuro promissor, mas você também, Enzo, grande futuro, viu? E o Vinícius e o Caê. A próxima reportagem é do Caetano. Então, aguardem que ele está preparando com muito carinho. E depois a gente vai continuar o quadro, né? Vocês querem continuar ou Eu não? também sou da quadro? base, viu? Eu tô cursando a faculdade. Eu me considero base também. Mesmo. Então, Quase 30 anos de profissão, Você 20 de você Gazeta. quase foi jogador, né, Silvestre? É verdade. É verdade que você quase foi melhor que o Cafu? Não, isso o meu técnico falava aos 12, 13 anos. Você era melhor que o Cafu? Não, porque o Cafu ainda não tinha aparecido, como eu também não, né? Aí o Cafu apareceu lá na frente e falou... Agora, só um detalhezinho rápido. Segue o Você quer programa. pior, Vamos falar eu de falando coisa de namorado ou séria. você Se bem que eu de joguei futebol? bem futebol, tô velho, não consigo mais.
Muito legal a espontaneidade, não só do Jacaré, do Enzo, né, do nosso repórter, mas do jogador que normalmente chega no profissional já todo cheio de media training, respostas. Não, ali cara a cara, papo reto, olho no olho, como a gente sempre fez. Nossa, a gente não sente mais isso com os jogadores, não tem. né? Porque você destrava tenso, a outra assim, pessoa, você cria vínculo, é uma conversa que flui mais. Ok. Muito bom, ó. Jacaré arrasou. Jacaré lá do Ibrachina. Sabe onde fica o Ibrachina? Na Moca. Achei que era em Pequim. Não, na Moca. Torcida do Palmeiras não aguenta mais esperar pelo anúncio da contratação do Andréas Pereira. É isso. E o Zé Paz é quem traz a situação do jogador. Vai daí, Zé! Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Andréas Pereira muito perto de assinar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras, deve fazê-lo amanhã de forma virtual, mas já está tudo certo entre as duas partes, o staff do Andréas Pereira, também a diretoria aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras, apararam as últimas arestas nos últimos dias, nas últimas horas, e o Andréas Pereira será, sim, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, no mínimo, pelos próximos 4 anos. Ele que estava lá no futebol da Inglaterra, no Fulham da Inglaterra, já não havia atuado no último final de semana pelo Fulham, né, contra o Manchester United, jogo lá na Inglaterra, foi liberado e deve chegar nos próximos dias aqui no Brasil e ser anunciado, então, de fato, como reforço do Palmeiras. Lembrando que aqui no Brasil ele já atuou pelo Flamengo, né, e agora, então, chega para atuar pelo Palmeiras, também muito pensando em seleção brasileira, em um protagonismo aqui no Palmeiras que possa levá-lo novamente à seleção brasileira, visando a Copa do Mundo do ano que vem, lá em 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá também. O Andréas Pereira muito focado em defender a nossa seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O Palmeiras pagando aí 10 milhões de euros pela contratação desse jogador, valor fixo, mais de 60 milhões de reais e mais 2 milhões de euros de bônus pela contratação desse jogador. O Palmeiras já tinha tentado contratar o Andréas Pereira no início do ano, agora não tinha dado muito certo, não deu certo lá naquela ocasião, e agora então o Palmeiras conseguindo efetivar essa contratação importante. O Palmeiras só volta a campo no próximo domingo contra o Corinthians, derby importante também aí do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro lá na Neoquímica Arena, e o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que estava suspenso contra o Sport na última segunda-feira no Allianz Parque. Tá certo, Michele, devolvo para você, daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais um pouquinho de Palmeiras, que foi campeão ontem, hein? Daqui a pouco eu explico essa história, devolvo para você aí. Opa! Mais um título do Verdão, daqui a pouco o Alex Miller comenta. Eu quero saber se o Andréas Pereira vale tudo isso ou não, o Alex Silvestre também. Silvestre, Alex Miller. Vamos falar, tem muita coisa para falar. Aníbal Moreno. Primeiro vamos começar pelo Andréas Pereira. Vale 60 milhões de reais? Vale muito. Vale mesmo? Vale muito porque é um jogador ainda de 29 anos. Lembra o que você está falando, depois você não vai criticar a tia. Não, lógico que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando acerta na contratação, quando é uma oportunidade que ela é consumada, a gente tem que enaltecer e parabenizar a diretoria do Palmeiras por trazer nesse momento o Andréas Pereira, que vai elevar o patamar do time. Tá precisando. É um substituto do Richard Rios e que pode oferecer ainda mais coisas para o time do Palmeiras. Ele pode ser um camisa 8, pode até funcionar como um camisa 10, e com todo respeito ao Lucas Evangelista, que tem talento, que tem qualidade, mas é bom para o elenco. Mas o Andréas Pereira chega para ser titular. E outra, o Palmeiras, paralelamente, vai receber de presente quase 5 milhões de euros pela venda do Kevin, que era da base do Palmeiras, do Shakhtar Donetsk para o Fulham. Ou seja, o Palmeiras vai acabar, nesse momento, tendo que gastar, né, nessa conta toda, só 5 milhões de euros que vão sair dos cofres do Palmeiras para contratar um jogador desse nível. Então o Palmeiras vive um momento também muito bom em relação aos negócios. E mesmo que não tivesse esse trocado de volta, valeria a pena porque o mercado hoje é esse mesmo, os caras estão valendo muito dinheiro e o Andréas é um jogador de primeira linha, vem justamente para... De seleção, né? Tá na lista toda hora tá na lista do Ancelotti. Experiência internacional. E aproveito aqui para mandar alguns abraços. Ô, Maguila, vai lá. São Bernardo do Campo e o casalzinho maravilha, Emily e Guilherme, que é São Paulo, que aluga o meu apartamento lá de frente pro CT de São Paulo. O Guilherme vê todos os treinos do Tricolor. E ele te conta? Ah, de vez em quando sim. É que eu não sou setorista do São Paulo, mas se precisar você eu passo. Você passa as coisas para colega. É que eu não gosto de misturar. Ah,
gente, uma coisa. Um abraço aí, Guilherme e Emily. Dá um desconto pra ele, se ele E te para der todos vocês que estão mandando mensagens, é uma lista muito grande de fãs do Gazeta Valeu, Esportiva. Maguila. Quem sabe o ano que vem. Bom, pessoal, domingo tem clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O que você falou que eu não entendi? Quem sabe a rivalidade entre os dois já está tão acirrada pelos últimos duelos de mata-mata e ainda aumentou mais com a contratação do goleiro Carlos Miguel, né, pelo Verdão, depois de tudo que aconteceu no Corinthians. Mas são muitos jogadores que já vestiram a camisa dos dois arquirrivais. E a gente separou aqui alguns para debater em qual dos lados eles são mais ídolos, é isso? É isso? Claro que tem muito mais gente que poderia entrar nesse quadro, mas a nossa produção teve que selecionar só alguns. Então, se der problema, a culpa é do diretor. Porque, e sua também. Não, Eu e sua ajudei, também. eu ajudei. E sua também. Eu ajudei. Mas o diretor que deu a palavra Chileno final. também. Então, vamos lá. Alguns nomes. Roger Guedes. Ele é querido no Corinthians, ele é respeitado nos dois. São dois ou potes, ele, é isso? Vai ou pro é lado. querido no Palmeiras. É assim, ó, você tem que falar se ele é querido no Corinthians, se ele é respeitado nos dois, ou se ele é querido no Verdão. Tipo assim, ele é mais um, mais outro, Ele- ou ele é, Posso entendeu? começar? É. Ele é só querido no Timão. Ó, aí tem essa tabelinha, ó. Querido no Corinthians, respeitado nos dois, ou querido no Palmeiras. Pra mim, ele é só querido no Corinthians. É isso aí mesmo, Eu acho que não concordo. deixou saudades no Palmeiras, Eu né? queria vê-lo no Palmeiras, mas ele não é querido no Palmeiras. Acho que não criou um vínculo, né? Então, Não, eu acho que até ele acho que foi... criou, mas o fato de ele ter ido pro Corinthians descriou. desmontou essa sensação. Então é querido no Corinthians? É querido no Corinthians. Mais querido no Corinthians, Só, beleza. Próximo, quem que é o próximo? Ai, Wagner Love. Ai, Esse é dureza. Ai, mas eu identifico mais como Palmeiras. Porque ele foi revelado lá, mas ele teve uma boa passagem no Corinthians também. Tem o pote do respeitado nos dois, não tem esse? É. Eu vou nesse vamos aí. Vamos no meio? Pô, pode ser. Cria do Palmeiras. Wagner Love. Ajudou o Palmeiras na Série B quando eu estava começando no rádio esportivo. E no Corinthians Ô, fez produção, gol do bom título nome, contra hein, o São pro Mesa Paulo. Redonda domingo. É que ele tá jogando ainda, né? Ah, mas daí. Joga longe. Respeitado nos dois. Pelo Teams, ué. Respeitado nos dois, ficou no pote do meio. Ai, ó o Paulo Nunes, é mais esse Palmeiras. Esse não é mais Total, Palmeiras, né? é só Palmeiras. É Verdão. É. Vai no pote do Verdão. Vai no Só pote do querido Palmeiras. do Verdão. no pote. Só Palmeiras, dá só Palmeiras ali. Rincon. Não, Edilson. Que Edilson, Rincon? Edilson O Capetinha. Edilson. Edilson é Corinthians. Apesar dele ter tido a chance de Pra ser mim é só conhecido Corinthians. para o futebol mundial pelo Palmeiras, mas ele fez questão de cuspir no Palmeiras depois que ele foi pro Corinthians e acabou... Aquela embaixadinha foi também. já tinha... E também quando encerrou a carreira, todas as entrevistas, declarações eram sempre cutucando o Palmeiras, enaltecendo o Corinthians. ficou magoadinho. Quem? Você. Não, ele que provocou isso. Ficou assim. Não, O diretor fiquei nada. ficou. Ficou Bom, assim. então é só Corinthians, só Corinthians, beleza? só Concorda, Corinthians. Silvio? Concordo. O Edilson também procurou. Procurou, esse por pote. isso. Olha como que tá nossos A potes. embaixadinha nem tanto, que eu acho que é do jogo. As palavras. né? Roger Mas- Guedes e Edilson, mais identificados e só queridos no Corinthians. O Wagner Love nos dois, tanto Corinthians quanto Palmeiras, muito querido. E o Paulo Nunes, só Palmeiras. Se você não estiver concordando, escreve aí. Você está assistindo um programa ao vivo no YouTube? Roberto Carlos é Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras total. Total. Mas Total. eu não sei se ele tem o respeito do corintiano, ficou meio bravo com ele, com o Ronaldo, naquela fase final dos dois, né? Nossa, É Palmeiras, É Palmeiras. A identificação acho que é Palmeiras. Não, com certeza. Palmeiras. Muito bem. Ai, Gamarra também pra mim é Palmeiras. Não, Corinthians. É Corinthians, é verdade. Gamarra jogou com o Rincon? Não. No Corinthians? É. Putz, eu não lembro. Eu acho que sim, hein? Não tenho certeza. Mas ele não é respeitado nos dois? Então, é difícil isso. Respeitado é uma coisa, identificado é outra. Ele pode ter o respeito porque ele nunca provocou o Palmeiras, ele nunca falou mal do Palmeiras, pelo Posso jogar contrário. no duplo? Não pode jogar no duplo, né? Não. Rote do Corinthians, mais Então é respeitado então é nos nos dois. dois. Se fosse identificado, seria só com o Corinthians. Respeitado, acho que ele é respeitado nos dois. Eu acho que o respeitado aqui entra com identificação. Tá bom, então. Identificado com os dois times. Não é isso, diretor? Então vai no pote do Corinthians. Então, Corinthians. pronto. É pote dos dois, no meio. Coluna do meio. Não, pra mim é Corinthians. Então, pra mim é Corinthians. Então é Corinthians. Ganhou a gente. maioria. Isso O aí Neto não é tem que falar, Corinthians. né? O Gamarra deu Corinthians. Dá, e o Neto também. E o Neto é Corinthians, nem vamos Óbvio, discutir. isso aí não tem nem... Nem discute, passa rápido.
A Edmundo. Palmeiras. Ih. Ó, apesar de a passagem do Edmundo pelo Corinthians ter sido extremamente positiva. Ele tem uma média de gols maior do que muitos ídolos do Corinthians. Mas você põe ele no pote do meio? Palmeiras, não, Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras, né? Eu também. É um dos Mas ele não é símbolos da respeitado. saída da fila do Palmeiras, Não, Palmeiras. em 93. Palmeiras. O respeitado. Não é. Diretor, você quer dizer respeitado ou você quer dizer identificado? Porque ele é respeitado pela torcida do Corinthians, não? Palmeiras. Então é Palmeiras. Esse é. Emerson Leão? É o Emerson Leão? É ele mesmo. Nossa, é Um Palmeiras. dos maiores Pra mim é goleiros da Palmeiras. história do Palmeiras, mas que foi campeão paulista de 83 na democracia corintiana. O Leão? Mas é Palmeiras. O Leão é Palmeiras, mas ele é tão respeitado pelo Corinthians que quando tem eventos na Neoquímica Arena, quando se reúnem ex-jogadores do Corinthians, ele é convidado e vai. Ah, então vamos pôr no meio. Não, Mas é mais Palmeiras. Eu acho que nesse caso aí É Palmeiras, é Palmeiras. gente. Talvez seja o Palmeiras. maior goleiro, tecnicamente falando, da Sim. história do Palmeiras. É. E muito Quiçá do legal o Brasil. quadro, hein? É muito Luizão. Ih, o Luizão. Posso dar uma Ah, é no sugestão meio. nesse quadro aqui, ao vivo? Não, Luizão é no meio. Depois do programa, Luizão tá bom. é no meio. Luizão. Luizão é bem eu coloco difícil. no meio, porque ele fez parte daquele time de 96, que foi o time dos 102 gols, enfim. Luizão é tricolor, pô. Então, nem Luizão. Palmeiras, nem Corinthians, Luizão- São Paulo, Luizão campeão da é no Libertadores. meio, No né? meio, no Beleza. Próximo, vamos lá. E o Miller? Entre os dois, Palmeiras. Entre os dois Não, você tá Palmeiras. maluco, cara. Entre os dois Entre os Palmeiras, dois Palmeiras. e entre os três São Ah, Paulo. não, São Paulo. Não, mas aqui a comparação é Palmeiras e Corinthians Corinthians. e Palmeiras. Ele não entendeu é o derby, quadro meu agora. filho. É verdade, é verdade. Acabou, É né, derby. diretor? É Acabou? derby. Miller, Tem Palmeiras. mais Palmeiras, um. Palmeiras. Rincon, agora sim, Rincon é Corinthians. Com... Rincon é Corinthians, o Alex. ele é respeitado nos dois, mas pra a gente acompanhar É Corinthians. a coerência do Corinthians, programa, é foi Corinthians. um dos maiores. Agora, vamos ver como é que ficou? Vamos encher a tela aí, vai dando uma sopradinha aqui, diretor, porque fica muito pequenininha, eu não sei quem é quem. No Corinthians, Roger Guedes, Edilson, Gamarra, Neto e Rincon. Respeitado nos dois, identificados com os dois times, Wagner Love e Luizão. Ó, difícil, hein? É. E no Palmeiras ficou Paulo Nunes, Roberto Carlos, Edmundo, Leão E Miller. e Miller. Assim, o Miller tá no Palmeiras, deixa eu só explicar, porque aqui o quadro é Corinthians. É derby. não é Eu, Palmeiras, pra variar, é só derby. atrapalhei a brincadeira. Salame. Mas eu faria uma Tomou quarta uma coluna aí. bronca coluna do ódio. diretor, que até estourou meu tímpano. Agora, Silver, a diretoria tá perto de renovar com 2 jogadores? Gustavo Henrique e Gui Negão. ele Gustavo que eu queria Henrique, falar. já é um jogador mais experiente, mais veterano, tem contrato só até o final do ano, já poderia assinar um pré-contrato pela lei com outro clube. O Corinthians está namorando, ensaiando essa renovação, parece que vai sair do papel e vai acontecer. Então era uma preocupação manter o Gustavo Henrique, que é um pilar da defesa corintiana. E o Gui Negão, que tem só 18 anos, o contrato dele vai até 2027. Só que o Corinthians, na gestão do Osmar Stabile, principalmente, está repaginando o contrato, ou os contratos dos moleques da base. O Gui Negão acabou de subir. Então, ele deve receber um aumento, valorizar o passe do Gui Negão e estender um pouco mais esse vínculo com o Corinthians. Aí é uma proteção à matéria-prima produzida lá no terrão do Timão. E o Gustavo Henrique é para tentar manter o alicerce defensivo. O melhor zagueiro do Corinthians. É, sem dúvida nenhuma, um dos líderes Que do time. faz muito gol. A renovação as renovações estão encaminhadas. Pra Michele. mim faz um gol hoje contra o Atlético Paranaense. E o outro gol, eu não sei se é do Garro ou do Mendes, mas vai ser 2-1 Corinthians. Agora eu vou até o portal. Uau! Por aqui. O portal da esperança. Estevão, Hendrick, muitos outros garotos surgiram, né, nos últimos anos no Palmeiras e fizeram aquele sucesso nos profissionais. Ontem, o Verdão conquistou mais um título na base. E quem explica essa história melhor pra gente é o José Paes. Está contigo, Zé. Pois é, Michele, foi o Brasileirão Sub-20, né? Final sendo disputada no Allianz Parque, aqui bem pertinho da Academia de Futebol. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, depois de um empate em 1-1 no jogo de ida lá em Bragança Paulista. Então a decisão aqui no Allianz foi para os pênaltis e o Palmeiras venceu o Bragantino pelo placar de 4-3 nas penalidades máximas. No tempo normal, o Thales
atacante que inclusive já disputou algumas partidas aqui no time profissional do Palmeiras, perdeu um pênalti. Aí nas cobranças ele acertou, o Palmeiras foi campeão, um início de confusão ali no final, os jogadores do Bragantino não gostaram da provocação que rolou, enfim, mas o Palmeiras foi bicampeão aí dessa competição, já ganhou 4 vezes o Brasileirão Sub-20, bicampeão 2 vezes seguidas aí o Verdão, que garantiu vaga na Libertadores da categoria Sub-20 na temporada do ano que vem. Muitos jogadores que já são conhecidos aqui do elenco profissional atuaram nessa partida, o Aranha, o Benedetti, o Luigi, o Riquelme e o próprio Thales. Thales este que inclusive está de malas prontas para sair aqui do Palmeiras, né? O jogador recebeu proposta primeiro da Grécia, agora do Almeria da Espanha e deve deixar o Palmeiras. Fez 13 jogos no time profissional, marcou 2 gols, marcou um gol inclusive num clássico contra o Santos recentemente nessa temporada de 2025, mas com o crescimento da dupla Flaco-Vitor Roque, ele então perdeu espaço e deve ser negociado. Chegou aqui no Sub-17, mas agora vai sair do Palmeiras, deve seguir a sua carreira lá na Europa. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí. Beijo grande para todo mundo e até amanhã. Arrancaram ele da foto. Aê, e olha, a discussão rola solta aqui no programa. A quinta série, realmente, você vai tomar uma advertência da professora, coordenação, encaminhamento. Bom, vai falar. Vou falar, porque o Palmeiras na base realmente tem o melhor desempenho já há alguns anos do Brasil, né? E você ser campeão brasileiro, de novo... Consagra, né? Todo um trabalho que está sendo com certeza, feito, né? E é uma continuidade, porque esse trabalho continua. Você pega a Sub-15, Sub-17, também é uma geração aí que tem vários talentos que podem ser desenvolvidos e chegarem ao ápice no time de cima. E nesse Brasileiro Sub-20, você tem aí grandes jogadores, você tem o Eric Belé, você tem o Riquelme, você tem o Thales, que deve ser vendido agora para o Almeria da Espanha, né? Você tem o Luigi, você tem vários jogadores importantes. O Aranha, que é um excelente goleiro. É uma pena que ele vai ser só terceiro ou até quarto se o Marcelo Lomba não for embora. Eu, se sou o Palmeiras, empresto o Aranha para jogar em algum clube, para que ele ganhe rodagem, experiência, ritmo, porque infelizmente no futebol goleiro é a única posição que não dá para encaixar, é um só e acabou. Então ele teria que jogar, porque ele é impressionante como tem talento, como pega bem. O Aranha realmente fez parte dessa campanha aí vitoriosa e de outras que o Sub-20 do Palmeiras conquistou a taça. Então o Palmeiras é quase que chovendo molhado, né? E tudo isso se deve ao trabalho de mais de 10 anos de um cara chamado João Paulo Sampaio, que é sensacional, é um gênio, é um craque. Que botou até um terrão na super academia de base do Palmeiras, Academia 3, lá em Guarulhos. E ele é um pai para os jogadores de base, ele realmente, eu vi entrevista dele inclusive no Pó de Porco, ele concedeu aí nas últimas horas, teve respostas sensacionais. O João Paulo Sampaio, ele é uma cabeça assim diferente nesse meio, e o Palmeiras colhe frutos com ele já há muito tempo e deve continuar colhendo. O mais importante da base não é ganhar título, é revelar jogador e vender bem o jogador depois que ele rende. E eles fazem os dois, né? O Palmeiras consegue fazer os dois, demorou uma vida inteira, mas de 10 anos pra cá é a melhor base do Brasil. É isso aí. Turma, acabou. Sério? Se inscreva no nosso canal do YouTube, nosso Instagram. Tchau, Ale. Tchau, Silvestre. Tchau, Alex. Pode chamar de Ale. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Gazeta Esportiva,